Amém? Que bênção. Eu não sei vocês, mas eu estou mais feliz hoje do que em todo o resto da minha vida. Todos os dias que já passaram não se compara com o meu prazer de servir a Jesus hoje. Graças a Deus. Eu tenho tido umas experiências maravilhosas com o Senhor. E dentro dessas experiências com o Senhor, eu tenho descoberto que servir a Jesus é cada dia melhor. À medida que a gente vai obedecendo e que vai praticando o que se aprende, eu até entendo que tem alguns irmãos que são os irmãos da luta, né? Nós temos os irmãos que o nome deles é irmão luta. Eles vivem sempre numa batalha, estão toda a vida em guerra, mas eu descobri o porquê. É que eles escutam, mas não põem em prática o que escutam. Se você olhar o fim do Sermão da Montanha, Jesus vai dizer assim, que o homem que ele assemelha ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, é o homem que ouve as suas palavras e as pratica. Às vezes, na leitura, essa frase se perde. As pessoas leem isso, mas não prestam atenção nessa frase. Ela é uma frase áurea dentro do texto e do contexto. O que ouve e as pratica. Esse aí, eu vou vos mostrar a quem é semelhante. E aí Jesus coloca, é interessante, porque ele fala de duas casinhas, né? E a casa em si são iguais. Na verdade, está falando de duas pessoas. Uma prudente e outra imprudente. São duas pessoas, a casinha ele só está fazendo uma linguagem figurada, né? Jesus gostava muito de usar parábolas, comparações. E aí ele fala que o homem prudente, a mulher prudente, o jovem prudente, sensato, que reflete, que pensa, que calcula, que avalia a vida, até criança. Ele disse, é aquele que ouvindo as minhas palavras, as põe em prática. Em contrapartida, o imprudente, o insensato, o que não pensa, o que não reflete, o que não tem meditação, é aquele que ouve, mas não pratica. E aí a diferença se dá na vida. Na vida. Porque na vida é que nós vamos enfrentar as intempéries, os ventos fortes, as assolações, as perseguições, as rivalidades, as impiedades, que Jesus compara com chuva, vento e correntezas. 3 tipos. Para a tricotomia do homem, podemos colocar assim, ele traz uma tríade de intempéries. Questões espirituais, psíquicas e físicas. Olha que coisa interessante. Chuva, vento e correntezas. Ele disse, a diferença vai se dar aí. Por quê? Porque algumas casinhas se quebram. Algumas casinhas caem. Algumas casinhas são destruídas, porque não tinha fundação boa. E essa fundação aí é que não praticavam. Não tinham força, estrutura, faltava-lhes a prática. É como se eu quisesse correr até Camboriú agora. Ia morrer ali no Morro Cortado.
né? Não tenho estrutura física, não tenho fôlego para isso. Por quê? Porque não pratico exercícios. Olha só. E já o outro recebe todos os embates e consegue correr até Camboriú, porque pratica. Então aqui está o segredo, ok? Fique com essa palavra aí com você, tá certo? Disparou um celularzinho aí, é? Não fica nervosa não. Nós já vamos aproveitar para dizer para todo mundo, ó, tirar o som, ó. Tira o som. Não, nós temos um irmão que quando disparou, ele quis desligar, não desligava, daí é que não conseguiu fazer mais nada, né? Ficou nervoso. Amém? Agora eu vou entrar na palavra de hoje, passo de número 30. Dito essas coisas a vocês, e eu as falei só para dizer, eu comecei dizendo que eu estou muito feliz e que cada dia é melhor. Quanto mais pratico a palavra, mais gostosa a palavra fica, né? Espero que você faça o mesmo, pratique a palavra, viva a palavra. Hoje passo de número 30. Nós temos como temática, no início desse passo, a escolha dos apóstolos e novos ensinos de Jesus. O texto que nós vamos nos basear, ele está primeiro em Marcos 3, 13 a 19 e Lucas 6, 12 a 16. Eu sugiro que você anote, né? Porque se você for acompanhar na sua Bíblia, na forma que eu tenho aqui em fusão, você vai ver que está diferente da sua Bíblia, porque a gente fez a fusão do Evangelho. Entendeu? Por isso eu passei a colocar ali. E você então anote só o cabeçalho do texto, que depois você pode ler no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E aí você vai ver que corrobora o que estamos falando aqui. Bom, naqueles dias, Jesus foi para uma montanha e passou a noite orando na montanha. Orou uma noite inteira. Jesus era homem de oração. Os crentes hoje quase não gostam de oração. Nós temos oração aqui na salinha. A irmã Ana coordena ali e às quartas-feiras, toda quarta-feira, tá? Para quem não lembra, toda quarta-feira tem oração na salinha. E olha que teve gente, tem que ter oração, tem que ter oração, tem que ter oração. Não aparece na salinha. Entendeu? Cobrar e pedir é fácil, né? Aí depois ir lá fazer, some. Certo? Mas toda quarta-feira para irmãs e irmãos ali na salinha. Por que nós voltamos lá na salinha? Porque às vezes o irmão Charles, a Ana, chegam correndo, eles precisam afinar os instrumentos, precisam preparar aqui a música. Então a gente começou, colocou lá na salinha para não haver atrapalho, enquanto os irmãos estão aqui, porque se tem uma coisa ruim, a gente está orando e tem outro tocando instrumento, outro falando, outro cantando, outro fazendo barulho, né? Então a gente escolheu a salinha para os irmãos que têm condição de chegar cedo e ir orar, começa às 19 horas, ali na salinha. Jesus era um homem de oração. Jesus vivia em oração. Jesus não começava o seu dia sem oração. O Evangelho apresenta isso para nós, tá? Que Jesus, antes de iniciar o seu dia, ele saía cedinho, ainda escuro, para a oração. E ele só iniciava as atividades do dia após orar. Ora, neste dia, ele passou a noite inteira em oração. Depois que amanheceu, ele escolheu 12 discípulos para ficar com ele o tempo todo e para que também pudesse enviá-los depois. Então vamos dizer assim, Jesus tinha muitos discípulos, mas ele escolheu dos muitos discípulos dele, 12, que ele deu um lugar de destaque. Destaque aqui, ele deu mais atenção, intensificou o ensino.
Então eram discípulos mais prontos, tá, a aceitar o que ele dizia. Eram discípulos que se doaram, abriram mão da própria vida para seguir o seu mestre. Nós temos aqui na Casa dos Amigos o nosso discipulado. E muitos tratam o discipulador assim de qualquer jeito. Entendeu? Vem quando quer, não avisa, o discipulador está lá esperando ele, mas ele não vem. Entende? E eu fico olhando assim, a falta de amor. A falta de amor. A falta de compromisso. A falta de palavra. E isso só revela a fragilidade do nosso caráter. Porque eu faço um pacto com você, dou a mão para você, e daqui a pouco eu te abandono. Olha a fragilidade de caráter. Nós vamos ver na lição de hoje que Jesus também trata desse negócio. Entendeu? E é claro então que dentre a multidão de discípulos, porque Jesus tinha muitos discípulos, e dessa multidão de discípulos ele escolhe 12. E ele chama esses 12 de apóstolos. Apóstolos do grego, emissário, representante, enviado, embaixador, aquele que representa quem o enviou. Então Jesus vai deixar 12 preparados para ser emissário. Certo? E de fato eles vão atuar no lado de Jesus por muito tempo, né? E depois 11, um vai perecer, né? Escolheu um caminho errado, vai perecer, e 11 vão continuar aquela obra que Jesus iniciou. E nós só temos o evangelho hoje aqui por causa daqueles 11 fiéis, 11 comprometidos, 11, entende, que tinham palavra. Porque se o evangelho dependesse de alguns em nossos dias, nunca ia para frente. Tem uns que não servem nem para viver o que aprende. Quanto mais de levar para os outros. E é interessante que todos gostam de falar. Vocês já notaram? Toda pessoa gosta de falar. Gosta. Salomão já tinha escrito, está lá no Provérbios. O homem se alegra com a resposta da sua boca. O que a gente mais gosta é de falar. Mas viver, se comprometer, negar a si mesmo, abrir mão da sua própria vida, são poucos. Mas Jesus escolheu esses 12. E ao ter escolhido, os deu autoridade e os enviou com o título, não, com a missão apostólica. Ou a missão de apóstolo, o enviado, o representante. Lucas capítulo 6, versículos 17 a 19. Lucas foi o único a registrar o que vamos falar agora. O povo busca Jesus. O povo sai à procura de Jesus. Jesus desceu do monte, terminada a oração, desceu do monte, e havia uma numerosa multidão e discípulos em uma quantidade imensa, esperando ele, aguardando, querendo chegar perto dele, querendo falar com ele, querendo tocar nele. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças, de suas enfermidades. Toda a multidão procurava tocá-lo. E dele, diz Lucas, o médico, dele saía uma força, uma energia. Na sua Bíblia vai estar assim, ó, virtude, que curava a todos. Olha que coisa maravilhosa. De Jesus emanava força curadora, energia de saúde, poder para restaurar vidas. Nesse momento, ao ver essa multidão, ao ver esse povo querendo tocá-lo, querendo ser abençoado, desejando ouvi-lo, ele sobe a montanha de volta. E aí nós vamos chegar no Sermão do Monte.
Isso está aí na data do ano 27, depois do nascimento de Jesus. Ano 27, somado lá atrás, os anos que são antes de Cristo. Certo? O texto que agora vamos tratar, ele se encontra nos evangelhos sinóticos, ou nos 3 evangelhos, que é Mateus 5, 1 a 48, Mateus 7, 1 e Mateus 8, 1. Também está em Marcos 1 a 34 e Lucas 6, 28 a 49. Diante de cada versículo vai estar repetido essa numeração de capítulos e versículos. Então, diante ali de cada versículo vai estar se repetindo no nosso data show. Bom, como eu disse, Jesus, vendo que a multidão queria ele, queria tocar nele, queria ouvir ele, queria conversar com ele, ele sobe a montanha de volta. Ele está descendo, ele sobe a montanha. E aí se assenta lá sobre uma pedra, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Então os discípulos ficavam mais pertinho, a multidão era mista. Tinha gente que ficava mais longe, não tinha ainda aquela comunhão com Jesus. Como na igreja é assim, né? Alguns têm uma intimidade com Jesus, outros são mais ou menos, e outros não sabem nada, mas vieram aprender também. E aí passam a conhecê-lo e vão querê-lo também. Espero eu que alguns o conheçam e o busquem de todo o coração. Ora, ele assentou-se e começou a falar, abriu a boca, começou a trazer palavras para aquela multidão que queriam ouvir ele. E aí então começa o famoso sermão da montanha. Agora tem um detalhe, observe, ele começa o sermão da montanha não com crítica, não com mandamentos, não. Ele começa o sermão da montanha com revelação. Você já parou para notar isso? O sermão da montanha inicia-se com revelação. A primeira revelação, Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, ou no espírito, porque deles é o reino de Deus. Olha que coisa extraordinária. A multidão está ali, carente, necessitada, uns necessitando de perdão, outros de cura, outros de libertação. A multidão tinha gente de todo tipo e com todos os problemas. E Jesus então abre a boca e começa a dizer: olha aqui, ó, eu vou dizer para vocês, eu vou revelar para vocês quem é que de fato é feliz. Quem são as pessoas abençoadas? Quem são as pessoas agraciadas? E ele então chama de bem-aventurados. Bem-aventurados, abençoados, felizes, prósperos. Glória a Deus. E ele diz: olha, antes de tudo, é feliz o que é humilde, o que não é orgulhoso, o que não é soberbo. Ele chama isso de pobre no espírito. Não tem nada a ver com riqueza ou miséria na vida natural, física. Não. Ele está falando aqui, ó. Porque ou a pessoa é pobre aqui, e pobre no sentido de ela andar como pobre, de ela se fazer pobre, ou ela é rica, soberba, orgulhosa, achona, entendeu? E Jesus diz que todos os soberbos, todos os orgulhosos, todos os que se acham, não são felizes, mas todos aqueles que são humildes, todos aqueles que são pobres no espírito, são felizes, são abençoados. Também revelação, bem-aventurados os mansos. É abençoado também quem é manso. Normalmente o ser humano quer ser o tal, bravo,
Não, comigo, ó. Vamos jogar futebol, é um querendo quebrar a canela do outro. No meio do jogo lá, o mais mansinho fala um caminhão de palavrão. Jesus disse, essas pessoas não são felizes. Vão brincar e saem de lá brigado. Vão se divertir e vêm para casa arruinado. Isso sem contar que diz para todo mundo que é crente. E é mesmo, crente. Igualzinho o Capa Preta. Não é assim? Capa Preta era o apelido dado, entende? Em italiano, para o personagem do desenho diabo. Mas ele é o diabo. Ruim, destemperado, entendeu? Com palavreado torpe, entendeu? Ele é o diabo. Jesus é que ele não é. Não é verdade? E a gente tem que escolher na bifurcação da vida ser Jesus ou diabo. Ser Jesus ou Satã. A gente que escolhe. Eu escolho ser Jesus ou Satã. E quem escolhe ser Jesus, com Jesus ajunta. E quem com Jesus ajunta, ajunta com o Cordeiro. E quem com o Cordeiro se parece é manso. Não dá uma raiva de ser bravo? Agora a raiva é o contrário. Você não fica com uma raivinha aí quando você fica bravo? Uma raivinha de você mesmo? Ai, esse meu gênio, esse meu daimon, esses meus maus daimons, que em sinopse falam em minha mente e me instigam em neurônios, distribuir energia negativa dentro de mim e faz de mim, às vezes, um ser animal. Quando, na verdade, Jesus me chamou para ser humano. E como humano, dentro da obediência ao Pai, me tornar divino. Cheio do Espírito Santo e de graça. Aleluia! Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, nós devíamos orar, mas orar mesmo, e chorar, e aí nesse sentido jejuar, e buscar a Deus, e não nos conformarmos, até que a nossa natureza seja transformada à imagem do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, em mansidão, em graça diante do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Mas parece que alguns entraram numa mornidão e se conformam. Isso é do jeito que são. Se conformam de dizer eu sou crente. Mas não há felicidade na maioria dos crentes. Não há bênção na vida da maioria dos crentes. A maior parte dos crentes são atribulados, angustiados, porque lhes falta mansidão. Manso. Pois ele diz, bem-aventurado os aflitos que agora choram, porque serão consolados. Abençoado os que se afligem, os que não gostam do que são, os que percebendo a falta de mansidão dizem, ah, Deus, tem misericórdia de mim. Faz mudanças em mim. Oh, Jesus, tu que és tão maravilhoso, que transformasse água em vinho, faz de mim uma nova criatura. E os que assim, diante do Pai, se afligem e choram, serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome
de justiça. Abençoados os que têm uma sede, uma fome de justiça. Eu quero a coisa certa. Eu não me conformo com nada errado. Eu não me conformo de estar fazendo o que não agrada a Deus. A minha busca, o meu desejo não é dinheiro, não são riquezas, não são patrimônios. A minha busca sincera é que eu seja um homem direito, que eu seja um homem reto, que eu seja um homem justo. Aleluia! Que quando Deus procurar os fiéis da terra e chamar os justos para estar com Ele, que eu esteja entre eles. E se eu não mais estiver vivendo aqui, que o meu corpo ressurja com a ressurreição dos santos, dos justos. Quem tem essa fome, quem deseja isso, quem vivendo anela por isso, é abençoado. Sabe por quê? Porque eles serão fartos. Quem nos fartará de justiça? Os políticos? Os candidatos a presidente da República? Os ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro? Um homem que possa surgir para governar as nações? Quem pode nos fartar, saciar a nossa sede, a nossa fome de justiça? Só o justo, o Pai, aleluia, todo-poderoso, através de seu Filho, também justo, aleluia, Jesus Cristo pode nos saciar de justiça. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Virá o tempo em que Ele governará as nações. Ainda Ele não governou as nações. Não, Ele agora está presente nos corações daqueles que se abrem para Ele. Mas virá um dia em que todos os reinos do mundo virão a ser do Senhor Jesus Cristo. E Ele governará os povos com justiça. Ele pode nos saciar de justiça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pois ele diz, olha, também são muito abençoados todo aquele que se exercita na misericórdia. São bem-aventurados os misericordiosos. Às vezes as pessoas dizem assim, irmão Adilson, eu não entendo, eu faço tudo certinho. Por que eu não sou feliz? Eu digo, então não está fazendo tudo certinho. Pode olhar que tem alguma coisa errada. Entendeu? Mas, irmão Adilson, mas como? Eu faço tudo que a igreja quer. Ah, tá, você faz tudo que a igreja quer. Mas nós não estamos falando de fazer tudo que a igreja quer. Nós estamos falando de seguir a palavra de Deus. De obedecer a Deus. Então vamos lá, tem pessoas que é toda triste, toda ruim, parece que tudo dá errado para ela, mas você vai olhar, ela também não tem misericórdia de ninguém, não perdoa ninguém, guarda aquele rancor, né? Já falei aqui a história da irmãzinha, aprendi com o Silvio, né? Ele me deu esse testemunho da irmãzinha que vivia com o morto e odiando o morto. Olha só, odiando o morto. O marido já tinha morrido, os germezinhos já tinham destruído todo o corpo dele. E a velhinha lá com raiva dele. E está cheio disso. Outro odeia o patrão, outro odeia o prefeito, outro odeia o presidente da República. O que tem de crente que fala mal do Temer? E o que a Escritura diz que é para fazer pelo presidente? Orar. Não é falar mal. Já viu alguém se arrumar porque o outro está falando mal? Não. Falar mal não conserta. Pelo contrário, estraga nós. Se eu falo mal, estraga eu.
Entendeu? Mas então devemos orar, abençoar. Oh Deus, ilumina. Salve esse meu irmão. Ai, modo, isso aqui não é meu irmão, não. Olha, querido. É sim. É um filho da humanidade. Entendeu? Se um humano se desencaminha, toda a humanidade sofre. Se um humano adoece, toda a humanidade adoece. Você não entendeu isso ainda? A gente faz parte de um todo. Entendeu? Se um humano morre, toda a humanidade, um pedaço da humanidade morreu com ele. É por isso que a Escritura diz que nós devemos orar por esse povo que anda errado, orar para que Deus os ilumine, para que Deus de alguma forma trabalhe e que eles encontrem luz de Deus na terra. E ao orar por eles, nós possamos ser a centelhazinha de luz que eles possam ver. E enquanto eles não se acham, enquanto eles não se encontram, enquanto eles não estão com Deus, que nós que servimos ao Senhor, nos exercitamos na misericórdia. Aí Jesus, ele coloca uma coisa interessante, porque se nós olhar a frase ao contrário, ela tem muita coisa para nos dizer. Que Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles... Os misericordiosos alcançarão misericórdia. O antônimo disso é: se alguém não tem misericórdia, também não alcançará misericórdia. Então, todas as vezes que eu e você não temos misericórdia, nós corremos o risco de também não recebermos misericórdia. Olha que coisa interessante. O caminho é estreito. O caminho é santo. O caminho, ele não é ruim de andar. Ele é bom, o caminho é maravilhoso. É um vivo caminho, é um caminho de excelência. Mas é estreito. Não dá para trazer bagagem junto, não. Ah, eu acho assim, mas eu penso que é daquele jeito. Não tem penso coisa nenhuma. Ou nós fazemos o que o Senhor diz, ou nós simplesmente não somos. Ele está revelando. Olha só, tem gente que não é humilde, não é manso, não chora nunca. Entendeu? Não tem fome e sede de justiça. Ele nem está aí para a justiça. Todo mundo faz, tem gente, todo mundo faz. Vai. Vai por todo mundo. Entendeu? Vai com todo mundo, vai. Multidões e multidões se perdem todos os dias. Mas você foi chamado para seguir a luz, para andar com Jesus. Bem-aventurados os puros no coração, porque verão Deus. Os puros no coração, os que não maquinam o mal. Os que não maquinam coisa ruim. Os que não suspeitam mal. Os que aqui dentro, é céu. É santo. Oh, glória a Deus. Os que carregam dentro de si o fluxo da água viva que purifica todo ser. Que não ficam maquinando males contra o outro, que não ficam projetando carnalidade, que não se entregam aos desejos da carne, mas que em pureza de coração pensam Deus, pensam justiça, pensam família, pensam honra, pensam o direito, pensam o que é bom. Puro no coração, puro no coração. Olha só, esses são bem-aventurados. É revelação de Jesus. É revelação de Jesus.
Bem-aventurados os que promovem a paz. Aí na sua tradução, os pacificadores. A palavra pacificador é aquele que promove, faz a paz. Olha só. Tem gente, irmão, eu não sei o que há comigo, eu não tenho paz. Mas tu faz paz. Tu promove paz. Tu trabalha a paz. Mas como é que eu vou promover a paz, irmão? Com tudo o restante que já falamos em cima. Promova a paz com misericórdia, com mansidão, com justiça. Promova a paz com pureza no coração. É isso, cara. É dessa forma, começa por aí. Se você olhar esse fluxo, porque nós temos aqui uma cascata de coisa boa. É uma cascata que começa assim, ó, as primeiras correntes de água, a primeira queda d'água desta água viva chamada bem-aventurança, começa aí com a humildade. E vem em sequência a mansidão, e uma coisa vai surgindo dentro da outra, e em cascata vai chegando aqui, ó, na promoção da paz. Porque quem tem todo esse restante em si, o que ele vai fazer? Sai por aí brigando? Já viram um manso sair brigando? Já viram humilde querer à frente de todo mundo? Não. Já viram justo andar, comprar e não pagar, fazer as coisas atrapalhadas, sair com a mulher do outro? Não. Tal pessoa promove a paz. Aleluia. E eles são chamados filhos de Deus. Que quem promove a paz é irmão do príncipe da paz. E quem é o príncipe da paz? Jesus. Você é irmão de Jesus? Você é da família de Deus? Você pertence à família de Deus? E não basta só dizer para mim que é, não. Você tem que dizer para você mesmo. Você é mesmo. Porque Jesus diz quem é que é da família dele. Aí na frente nós vamos ver. Ele sabe quem é, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, sabe quem é que são? Quem é? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Está cheio de gente desobediente dizendo que é filho de Deus. É nada. Gente briguenta. Irmã que fica discutindo com a vizinha na cerca, né? Lá no Meleiro eles diziam que era na costeira. Entendeu? Irmão que fica lá brigando com o colega de trabalho. Briga com o colega de trabalho. Discute. Ameaça. Ergue a mão. Ergue a voz. E o atribulado diz que é irmão de Jesus. Só se é do Jesus Barrabás. Não é do Jesus o Cristo. O ungido. Amém? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Irmão, o inimigo se levantou. Rapaz, foi lá no meu portão. Só porque a gente serve a Jesus mesmo, porque aí vai ver. O vizinho foi lá porque não houve justiça na atitude do irmão. Irmão, não sei quem foi lá, fez um registro, um BO. É uma perseguição, irmão, porque a gente quer servir a Jesus direitinho. Foi lá fizeram um BO de ti. Botaram o teu nome lá, Tem que rever. Tem que rever as atitudes, o comportamento, as ações. Às vezes nós queremos defender nós mesmos, sendo que nós estamos errados. É feliz quando é perseguido por causa da justiça. Eu fiz tudo certinho, fui perseguido. Pode ficar tranquilo. Lembro da época que eu e Jair estávamos trabalhando na casa do irmão Moisés. O Moisés está nos assistindo, eu acho, nesse momento. E ele
não gostava muito de mim, não. Hoje é um agarradinho, tem que até... Deixa eu cuidar do outro também. Entendeu? Mas ele não gostava de mim. Tinha um Sadilson aí que só prega as letras vermelhas da Bíblia, veio trabalhar aqui em casa. Soubesse que eu já ia trazer ele, não trazia não. Mas começou assim, nós trabalhando, nós fomos lá trabalhar um mês, né? Ficamos 3. Olha só. Nós vamos trabalhar um mês, ficamos 3. Por quê? Porque ele começou a aparecer na hora do café, e o café se estendia até meio-dia. Porque nós começamos a conversar de Jesus. Começamos a falar da paz, da graça de servir o Senhor, da oração do Pai Nosso. E ele foi ficando animado e não deixava mais nós. Começou a vir de manhã e à tarde. E aí foi indo, foi indo. Resultado, Moisés hoje é o nosso tesoureiro. Entende? Serve a Jesus conosco esse tempo todo. Por causa da justiça. Justiça. Prática com retidão. Apresentação equilibrada da vida. O direito sendo zelado para ser executado. Justiça. Fazer o que é certo. Ser sincero. Cumprir o trato. Não tirar nada que é do outrem. Ah, irmão, nunca tirei nada de ninguém. Não estou falando de pegar dinheiro, não. Isso aí já é lógico que não deve nem se conversa disso. Mas às vezes se rouba a honra do outro. Se rouba a fama. E o indivíduo se torna difamador. Di é o prefixo que gera diabolos. Então, difamador. O que rouba a fama. O que se opõe à fama. É um irmão falar do outro, diz, olha, conhecesse o irmão Pafúncio. Irmão Pafúncio é tão querido. Aí o outro que já é viciado em difamar, porque tu não conhece bem. Ele não consegue. É que tu não conhece bem. Se tu souber bem quem é ele. Está roubando a fama. Falta de justiça. Entende? Às vezes fala do outro coisa que não tem certeza. Tem gente que fala o que imagina. Fala do outro coisa que não tem certeza. Que não tem prova. Quer ver nesse WhatsApp. De vez em quando chega lá, eu só leio aquela coisa ali quando é na área de trabalho, assim, ou com relação aos amigos, perguntas relevantes, coisas importantes. Bobagem eu não abro. Eu olhei, é bobagem, eu sinto cheiro de bobagem longe, né? Eu digo que isso aqui não é para mim. Não quero saber disso aqui. Entendeu? Um dia mandaram, irmão, soubesse, a gente fala assim, soubesse, ó. Entende? Que o pastor fulano caiu. Eu digo, ai meu Deus, o que eu quero saber disso? Qualquer um pode cair. O pastor é homem. Mas a mensagem não vem assim, irmão, vamos orar. Recebi uma notícia agora. Pastor tropeçou, falhou. Deve ter sido terrível para a esposa dele, para os filhos. Se ele é novo, os pais, quanta tristeza, quanta angústia. Vamos orar por ele, irmão, pede oração na congregação, não precisa falar o nome dele não, mas pede oração. Deus sabe quem é, não chega assim, os crentes não estão mais falando assim. Os crentes atuais, os crentes à moda capeta, eles usam a internet, entende, para difamar mesmo. Para difamar. Parece que é a maior alegria. Sabia que o fulano de tal caiu? E manda aquilo. E vai. Aí o outro crente recebe, não vigia. E já leva também. Já manda para o outro. Já manda. E isso se multiplica, viraliza.
E deram um nome bom para coisa, viraliza, é vírus mesmo. É desgraça, entende? É coisa ruim. Aí daqui a pouco vem alguém e reivindica a sua honra. Vem cá a prova. Aí diz, irmão, ora, eu estou sendo perseguido por causa do amor de Jesus. Que amor de Jesus? Entendeu? Tem nada de Jesus aí. Entendeu? Tu estás sendo perseguido por causa dos teus maus daimons. Do teu gênio ruim. Que não sabe se guardar. Que não se inclinou para o bem. Se inclinou para os diabolos. E aí seguiu em oposição a tudo que Deus fala. Você está entendendo? Eu estou aqui só dando as palavras de Jesus. Bem-aventurados, felizes são quando os homens odiarem vocês e vos rejeitar e com injúrias perseguir vocês e mentindo insultarem vocês e tirar a fama de vocês e contra vocês falarem toda sorte de mal por causa de mim. Tem um grifo meu ali, tem um risquinho lá. Por causa de mim. Por causa de Jesus. Eu estou andando tão certinho com Jesus que os outros ficam irritados. Estou andando tão direitinho como Jesus manda que os outros que não andam ficam ruins. Por quê? Porque a minha luz revela as suas más obras. Já viram? Uma roda de homem escarnecedor. Alguém se mantém equilibrado. O que acontece? Esse cara aí é um chato, santarrão. Ele nem disse nada, ele só se manteve equilibrado. Não quis dar risada de conversa boba, de piadinha sem sentido. Ou então o irmão vai lá, tá uma rodinha de falando mal de outro, de fofoqueiro ali, trançando ali, tecendo a teia da fofoca, e o irmão fica só observando. De repente um daquele olha para o irmão e diz, não é fulano? Aí o irmão, a irmã olha. Jesus não se agrada disso aí. Como assim? Não, Jesus não gosta que a gente fique falando assim do outro que está ausente. Ih, santarrão. Ó, tá aí, ó. Entende isso aí? Pensa que é muito bom. Aí eles ficam revoltados. Ficam revoltados com quem está certo. E nessas horas perseguem quem ensina o que é correto. Você entendeu? Perseguem, falam mal, se revoltam. Se deixar, eles pegam em pedra, que hoje não pode, a lei não permite. Tem uma turma de crente brasileiro que se fosse lá para Israel e viver no tempo da lei, eles viviam com um saco de pedra nas costas, quase morriam de tanto carregar aquelas pedras, só para poder dar pedrada. Mas Jesus diz assim, se tu estás nisso, se estão falando mal de ti, se estão dizendo coisas a teu respeito que não deviam dizer, e isso está acontecendo porque você, meu filho, está seguindo o que eu mando, está fazendo as coisas que eu digo, está ensinando verdades, está esmiuçando palavras, está desvendando segredos, está anulando religiosidade. Se você, meu filho, iluminado pela minha presença, você está espalhando a verdade e a justiça de Deus para os homens, então te alegra. Glória a Deus. Então te regozija, exulta, porque será grande a tua recompensa nos céus. Mas ai de vocês, ricos, orgulhosos,
porque já tem a sua consolação. Ai de vocês, seus soberbos, porque a consolação de vocês é poder zombar dos outros, é poder perseguir os outros, é poder falar asneira dos outros. Vocês já receberam o que queriam, e é tudo que vocês têm. Ai de vocês que agora estão fartos, estão enfastiados, não tem mais desejo de ouvir a palavra. Vocês que estão contentes com a vidinha medíocre de vocês, vocês que não querem melhorar, que não vêem o que melhorar, que acham que já são os bons. Ai de vocês, porque vocês terão um dia desejo de ouvir uma palavra de Deus e não vai ter. Ai de vocês que agora riem, porque conhecerão o luto e as lágrimas. Ai de vocês quando todos ficar elogiando vocês, dando tapinha nas costas de vocês. É interessante porque tem irmão que quer fazer a obra e ele quer ser elogiado por todo mundo. Que tolo é o meu irmão. Tolo no aspecto de não refletir, de não entender, de não alcançar sabedoria. Você entende? Que falta de senso eu tenho, meu irmão. Por quê? Porque ele quer que todos fiquem elogiando ele enquanto ele faz a obra. Ele não entendeu ainda que ele prega para grupos de famintos e de enfastiados. Sempre. Vamos fazer discipulado. Vai ter o que se dedica e o que não se dedica. Vamos trabalhar com as crianças, vai ter o que se dedica e o que não se dedica. Vamos para a oração, vai ter o que ora e o que não ora. A vida é dual. A vida é dual, é dois caminhos, é luz e é treva, é bem e é mal. Tem uma bifurcação e todos nós vamos estar escolhendo o tempo todo. E nem todos escolhem certo, não. É a minoria que escolhe o caminho estreito, a maioria quer o caminho largo. Dual, caminho estreito, caminho largo. Aqueles que parecem que estão tendo vantagem agora, daqui a pouco estão lá atrás. Ai de vocês, quando todos bendisserem vocês. Quando você for unanimidade, tenha cuidado, porque assim fizeram os pais lá atrás, com os falsos profetas. Os profetas de Deus sempre foram perseguidos, e os falsos profetas sempre foram unanimidade. Vocês, continua o sermão de Jesus, aqui ele trouxe revelação. Ele revelou a realidade, onde, como, em que condições o indivíduo é abençoado, bem-aventurado, e em que condições ele não é. Veja, você notou que todas essas bem-aventuranças, ela diz respeito ao ser. Você prestou atenção? Ela diz respeito ao ser. Nós podíamos ter posto entre parênteses, bem-aventurados são. Mas está implícito na frase. Bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Diz respeito ao ser. De sorte que a bênção, a felicidade, a bem-aventurada vida, ela brota no ser. Não depende de fora, só depende de dentro. Não é do que você recebe, é do que você é. Você está entendendo? Você aí em casa, meu irmão, está me ouvindo aí?
As coisas não vão mudar num aspecto externo. As coisas precisam mudar no aspecto interno. Por isso Jesus fala que é necessário nascer de novo. Porque só um novo nascimento transforma, muda o ser interno. Tudo que se faz no externo não transforma o interno. Agora, aquilo que é modificado, que o poder de Deus vem e transforma internamente, aí sim também pode transformar o externo. De sorte que um homem bem-aventurado, transformado, mudado internamente, pode transformar o seu lar, que antes era um lar bagunçado, de brigas, de intrigas. A partir do momento que esse homem é transformado por Deus, o lar se ordena. É como o sistema solar. A Terra girando em torno do Sol e a Lua, um em torno do outro em sua órbita organizada, dentro de todo o cosmo, do mundo organizado por Deus. Assim o ser transformado, o ser de Deus, o ser abençoado, também abençoa. Glória a Deus. O ser nascido de novo é filho de Deus, ele é como Deus, ele tem as características de Deus, se parece com Deus, e isso se vê no seu relacionamento íntimo com o irmão mais velho, Jesus Cristo, aonde nós conhecemos Deus e a quem nós copiamos. A coisa está toda no ser. E não adianta buscar outras alternativas fora, porque tudo é no ser. E é dentro desse contexto, então, compreendida a revelação de quem é bem-aventurado. Olha só, Jesus traz essa revelação aos bem-aventurados, estão aqui, ó, dentro dessa dimensão de vida interna. A partir daí, então ele diz, quem pode mudar a terra? Mas isso eu só falo domingo. Amém? Isso aí eu vou falar domingo, se Deus quiser, e nós vivermos, porque o sermão continua. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos falar com Deus nessa noite? Aleluia! Eu quero convidar você, quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, primeiro que todos fiquem em pé e que você feche os olhos. Feche os seus olhos. Obedeça aqui, irmão Adilson, tá? Feche os seus olhos. E reflita só um pouquinho. Você é bem-aventurado? Você é bem-aventurada? Se de alguma forma, num exame que só você pode dizer para você mesmo, se você não é, você assim olhando, examinando, seja fiel com você. Examine-se. E se você notar que você não é bem-aventurado, peça a Jesus nessa noite para entrar de vez dentro da cidade alma, chegar na tua casa, na tua moradia, no mais íntimo, no âmago do teu ser, e transforme você. Diga para ele, Jesus, me transforma. Eu preciso ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Nessa oração, também nós vamos orar pelo Alcides, que está com depressão, pela Elisa, filha da irmã Lourdes, está com um problema no estômago, uma bactéria.
Temos aqui também um avisozinho que eu já vou dar para não esquecer. Não há mais necessidade de ajuda em dinheiro para os irmãos que nós falamos no domingo. Ok? A necessidade por hoje está suprida. Então não há mais necessidade de ajuda em dinheiro para aqueles irmãozinhos nossos, certo? No momento está tudo em ordem e nós estamos acompanhando. Se precisar, nós falamos para vocês, ok? Então, fique tranquilo. Se alguém ainda ia ajudar, tinha reservado lá, segure lá e no tempo necessário, da necessidade, nós vamos falar para os irmãos. Nessa oração também quero apresentar o André, a Daiane e o nosso irmão Andrei. Vamos falar com Deus nesse momento. Primeiro, a respeito de cada um de nós aqui. E daqueles que estão em casa, nossos irmãos que também estão carentes. Deus há de alcançá-los aí. Querido Pai, te dou graças pela tua palavra, pela revelação desta verdade tão gloriosa. Quem são os bem-aventurados? Eu fiquei olhando os 9 itens que tu passas e que revelas que deve ter no ser: a humildade, a mansidão, a misericórdia. E todos os itens, cada um deles, fiquei observando, Senhor, e meditando. E eu entendo que eu devo ser aperfeiçoado. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai amado, que tu aperfeiçoe a minha vida. Faz de mim um homem cada vez mais humilde. Tenha liberdade no meu ser, entra nas recâmaras da minha alma, ocupa todos os espaços do meu pensamento. Aprofunda-te dentro da minha consciência, esquadrinha todo o meu coração. Oh, aleluia! E aperfeiçoa-me, Senhor, porque tu conheces a mim melhor do que eu mesmo. Aperfeiçoa tudo em mim, que eu seja mais justo, mais bondoso, mais misericordioso, mais temperado, que a árvore da minha vida possa produzir o seu fruto, e que a árvore da ciência do bem e do mal, Senhor, não me alimente, mas que me alimente a tua sabedoria, me alimente a tua graça, me alimente a tua verdade, que haja toda a ação do teu Espírito no meu ser. Faz-me crescer, faz-me amadurecer, faz-me ser como teu Cristo, para que então eu possa contribuir para todos aqueles que me rodeiam, desde a minha casa até a distância mais longínqua, onde me encontrar com um filho teu, com um filho da humanidade, eu possa revelar a tua presença em mim, meu Senhor. Aleluia! Faz isso também com cada irmão e irmã que me ouvindo deseja ser alguém melhor, deseja ser alguém, Senhor Santo, alguém justo, alguém que pertence à tua família, meu Pai. Deus, que o desejo de te obedecer seja a nossa motivação na vida, a nossa oração. Que nossa motivação seja agradar a ti, meu Pai, porque então sabemos que todos seremos bem-aventurados. Este irmão, esta irmã, que lá na sua casa, nos assistindo, tenha
desejo de uma vida melhor, que sonha, que anela por uma vida abençoada, uma vida feliz, meu Deus, em harmonia no seu lar. Que o teu Espírito Santo trabalhe agora nesta vida, neste irmão, nesta irmã, que haja aperfeiçoamento, que haja transformação, que haja novo nascimento, meu Deus. E o teu nome seja glorificado na frutificação, meu Pai, que se originará nessa transformação. Querido Deus, abençoa também, eu te peço, nossos irmãos que estão com dificuldades, os que estão enfermos, os que estão desempregados, meu Deus, que eles consigam ter criatividade, que consigam, meu Deus, de alguma forma se encontrar com quem precise e possam ter, meu Deus, a oportunidade de trabalho. Abençoa, ajuda, socorre os que estão enfermos, meu Pai, e precisam de saúde, aqueles que estão, Senhor, se recuperando de acidentes, enfim, Senhor, de algumas enfermidades, teus filhos que estão precisando de uma reação positiva do próprio organismo. Deus, eu sei que tu podes dar um toque ali, um olhar teu, um sopro teu, uma palavra tua, e nossos irmãos saram, porque tu és Deus, para ti não há impossível. Peço, Senhor, a tua graça sobre a vida do nosso irmão Andrei, meu Deus, que precisa reagir, meu Pai. Deus, nós oramos em favor do teu servo e rogamos, meu Pai, que a tua mão poderosa se estenda e que haja, Senhor, a alegria dele retornar à sua casa, de retornar a esta congregação, porque tu és Deus, tu podes, meu Pai, e nós cremos em ti. Oro, meu Deus, a favor do irmão André, que também precisa se recuperar, a irmã Daiane, que a tua mão, Senhor, esteja sobre eles. Querido Senhor, ainda apresento diante de ti Alcides, que está com depressão, que está sofrendo, Senhor, em sua alma. Eu rogo a tua ajuda, tu és o consolador. Oh, glória a Deus, tu és o socorro do aflito, do necessitado. Tu és o Deus que pode fortalecer o fraco e levantar lá do profundo abismo o que está em profunda depressão. Tu és o Senhor, o nosso Deus, a quem tememos. Oro pela Elisa, Senhor, que o Senhor a ajude a recuperar-se também, trazendo libertação e cura para a tua filha. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada irmão e irmã, em o nome de Jesus. Graças a Deus.